Boa noite, irmãos. Você pode se assentar. Eu queria rapidamente conhecer quem nos visita nessa noite. Quem nos visita primeira vez nessa noite? Tem alguém? Tem uma mão levantada aqui, perto do Max, que bênção. Mais alguém? Deixa eu ver. Tem outra mão levantada ali no senhor. O pessoal do Verbo Amar está aí. Tem alguém aí do Verbo Amar? Tem aqui. Depois pode procurar o pessoal do Verbo Amar, a de pé ali. Vocês que nos visitam. Visita, não vai embora sem ser honrado, sem presente. Então depois pode procurá-los, tá bom? Uma honra, um privilégio tê-los conosco e oramos para que a palavra de Deus te alcance, você saia daqui impactado, abençoado, edificado, andando um pouco mais na vontade de Deus, amém? É para isso que pregamos, é para isso que ensinamos, para inspirar o povo a andar na vontade de Deus. Abra comigo sua Bíblia em 2 João, segunda epístola de João. Nós temos um único capítulo nessa epístola, e nessa parte da noite, eu sei que alguns irmãos estiveram aqui pela manhã e voltaram à noite, povo crente, desejoso da palavra, que ama o Senhor, amém? A Alessandra está ali, a Mari também, né? Tem mais alguém que estava de manhã e que voltou agora à noite para essa reunião, o pastor Marcelo Barros também, que bênção. Cris, né? Cris tinha que voltar, não tem jeito. O pastor Juarez está ali também gritando lá de trás. 2 João. Nós vamos falar nessa noite, eu quero falar com você nessa noite de honra e da recompensa que existe na honra, amém? Você vai ver que ela é a chave para se receber de Deus, ela traz grandes recompensas que Deus deseja para as nossas vidas, e nossa vida prática vai ser profundamente afetada como resultado desse ensino tão poderoso da palavra de Deus. Quero começar com vocês 2 João, verso 8, João diz aos crentes, à igreja: acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Diga comigo, completo galardão. João diz para que os irmãos tomassem cuidado, estivessem atentos para não viessem a perder aquilo que foi realizado com grande esforço, mas para que recebessem um completo galardão. Irmãos, a Bíblia diz que nosso Deus é um Deus galardoador. É um Deus presenteador, Ele presenteia aqueles que o buscam. Não é isso que a Bíblia diz em Hebreus 11:6? Sem fé é impossível agradar a Deus, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele então é e se torna galardoador daqueles que o buscam. A Bíblia diz, o salmista diz no Salmo 19, dos versos 9 a 11, que há uma grande recompensa para quem cumpre a palavra do Senhor, para quem cumpre os preceitos do Senhor, há uma grande recompensa, há um grande galardão. Nós temos pelo menos duas aplicações, quando falamos de uma recompensa completa, de um completo galardão, nós temos duas aplicações. Quantos sabem que os crentes, nós, nascidos de novo, vamos ser galardoados no tribunal de Cristo? Paulo termina o capítulo da ressurreição, deixando claro que Jesus e a sua ressurreição é um fundamento para a nossa própria ressurreição, para a glorificação e transformação dos nossos corpos, e ele termina esse capítulo glorioso, incentivando os crentes a serem firmes e inabaláveis. 1 Coríntios 15:58, ele diz: sejam firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão, a recompensa, a galardão pelo nosso trabalho, pelo nosso serviço. Apocalipse 22, verso 12, o próprio Jesus diz: eu venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. E quando falamos do tribunal de Cristo, desse evento que após o arrebatamento da igreja, vamos comparecer diante do próprio Senhor para termos nossas obras galardoadas, recompensadas, você vê um cenário de alguns que receberão galardão, recompensa, coroas, a Bíblia fala de pelo menos 5 incorruptíveis, de glória, de justiça, e por aí vai. Você tem um cenário onde crentes serão galardoados e outros que não serão galardoados. Não tem nada a ver com salvação. Quando Paulo ensina isso aos coríntios, ele diz que aquele que, sobre o fundamento é Cristo, é igual para todos. O que vai ser construído sobre o fundamento é responsabilidade de cada um veja como edifica. E então ele compara as obras a materiais, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, e diz que o dia vai como um fogo provar as obras de cada um. E se obras se equipararem a madeira, feno e palha,
Paulo diz: manifesta se tornará a obra de cada um, o fogo a provará, e qual seja a própria obra de cada um, madeira, feno e palha, expostas ao fogo, queimará. Paulo diz: vai sofrer dano, ou seja, não será devidamente recompensado. Então há recompensas na vida eterna, ou para a vida eterna, seremos devidamente recompensados e galardoados. Não é objetivo ensinar nessa noite sobre esse tema, a respeito disso, mas você tem lá no nosso canal do YouTube ministrações, onde esse tema é abordado com mais clareza, com mais riquezas de detalhes. Então, quando falamos do mundo vindouro, da vida que há de vir, da nossa eternidade, a recompensa e galardão para os crentes. Amém? Mas o que eu quero falar com você nessa noite é de recompensas que podemos experimentar ainda nessa vida, ou já nessa vida. Nessa vida, os crentes, eu e você, podemos entrar num cenário onde podemos experimentar grande galardão, grande recompensa, nenhuma recompensa, ou até em alguns casos, uma recompensa parcial. E o que determina se vamos experimentar grande recompensa, grande galardão, parcial, ou nenhuma recompensa, é a honra que damos àqueles que Deus disse: a quem honra, honra. Por exemplo, diga comigo: recompensa nessa vida. Eu, como professor de escatologia, fascinado pelo assunto, eu sempre, no tom das mensagens, tento adiar isso para o mundo vindouro. Mas, sabe, irmãos, Paulo falou de recompensa que começa já nessa vida. Ele escreve a Timóteo, 1 Timóteo 4, dos versos 7 e 8, ele diz: rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade, comparada ao exercício físico, é para tudo proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é, e da que há de ser. Paulo está dizendo: exercitar-se na piedade traz recompensa, tem promessa nessa vida, e se estenderá pela eternidade. Para deixar ainda um pouco mais claro, ampliar um pouco mais o entendimento, a NVT, no verso 8, diz assim: o exercício físico tem algum valor, mas exercitar-se na devoção é muito melhor, pois promete benefícios não apenas nesta vida, mas também na vida futura. Tem galardão, recompensa, benefícios já nessa vida. E como eu disse, você vai olhar para os evangelhos e você vai ver pessoas que receberam um grande galardão, uma grande recompensa, outros que não receberam nenhuma, e ainda outros que receberam uma parcial, e como eu disse, o que determina é a honra. Deixa eu te dar alguns exemplos disso e nós vamos avançar nessa noite. Em Marcos, no capítulo 6, vá comigo para o verso 5, Marcos 6, verso 5. Quantos acharam? O pessoal vai colocar aqui, Marcos 6, verso 5 diz que Jesus não estava afim de fazer ali nenhum milagre. É isso que está escrito aí? Ele não estava inspirado naquele dia. Não, o que o texto diz? Jesus não pôde. É bem diferente de não estar afim, de não querer, de não ter poder disponível para fazer. O texto diz que ele não pôde fazer ali nenhum milagre, se não curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Ele não pôde fazer. Nós estamos falando do ungido de Deus. Nós estamos falando do Deus manifesto em carne, do verbo que se fez carne. Não pôde fazer. A pergunta óbvia é: por que então? Por que ele não pôde fazer? É só você ler o contexto. Volta comigo no verso 1. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra. Foi para onde? Para a sua terra. Estava em casa. Seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga. Quando você lê esse mesmo relato, esse mesmo episódio registrado por Lucas, você lê que ele entra na sinagoga, abre o livro do profeta Isaías e diz: o Espírito, lê a parte específica da profecia: o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos. Aqui Marcos não registra, mas Lucas, cuidadoso, cheio de detalhes, registra esse episódio com uma riqueza de detalhes maior. Continua lendo.
Passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo: de onde vêm essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Como fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vive aqui entre nós suas irmãs? Nós vimos esse camarada crescer no nosso meio. Estava aqui com a gente o tempo inteiro. E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra. Não há profeta sem o quê? Sem honra, senão na sua casa, e entre os parentes, e na sua própria casa. E então o verso 5 diz: não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Na NVT o verso 4 diz assim, Marcos 6,4 na NVT: então Jesus lhe disse: um profeta recebe honra em toda parte, menos na sua cidade, entre os seus parentes e na sua própria família. O povo, porque conhecia Jesus, sabia quem ele era, viu ele crescer, conhecia seus irmãos, a parentada toda, tratou ele como algo comum, ordinário. E isso, obviamente, a honra que não deram a ele. Imagina, irmãos, o povo dizendo: quem ele pensa que é, ao dizer que o Espírito está sobre mim? A gente viu esse menino crescer aqui, estudou na escola tal, a gente sabe quem ele é, agora ele vem com essa conversa de que o Espírito está sobre mim. E trataram ele como comum, ordinário. Você sabe que eles esperavam um Messias que fosse restaurar o reino a Israel. Amém, gente? Eu fico imaginando como era a cabeça dos judeus da época. Eles achavam talvez que o Messias viria cavalgando num cavalo branco nas nuvens. E vem um Messias completamente diferente do que eles imaginavam. Gente como eles. E como John Bevere diz no seu livro A Recompensa da Honra, Deus muitas vezes envia o que precisamos em uma embalagem que nós não queremos. Ele era o Messias. Ele era o Cristo ungido. E eles trataram, porque ele não era o que eles esperavam, eles não lhe deram honra. A palavra grega para honra, em todo o Novo Testamento, você vai estudar essa palavra, você vai ver que ela significa valorização, algo valioso, precioso, apreciação, estima, um olhar favorável e de respeito. Um dicionário, estudando inglês, e aí você tem um dicionário chamado Webster. O dicionário Webster define honra como reverenciar, respeitar, tratar com referência e submissão e realizar obras relativas. Vou repetir. Honra é reverenciar, respeitar, tratar com reverência e submissão e realizar obras relativas. Você sabe que muitas vezes, para esclarecer ainda mais o que uma coisa é, nós podemos olhar para aquilo que ela não é. E nesse caso, a desonra, ela não demonstra respeito ou valor. Ela trata como comum, trata como ordinário. Era o próprio Messias, era o próprio ungido, mas como eles trataram Jesus? Trataram ele como algo comum, como algo ordinário. E porque lhes faltaram a honra devida, para com ele, ele não pôde fazer ali muitos milagres, senão curar poucos enfermos. Então você tem um cenário onde não há honra e que as pessoas receberam recompensa parcial ou nenhuma recompensa. Porque alguns foram curados, muito mais poderia ser feito naquele dia, muito mais gente poderia ter sido alcançada. Mas é ele, né? A gente sabe quem ele é. Alô, tem alguém comigo nessa noite? A honra, ela pode ser demonstrada em palavras, em obras. Porque obviamente, como eu disse, e eu li aqui a definição para você, nós reverenciamos, respeitamos, tratamos com reverência, com submissão e realizamos obras relativas. Então, ela é demonstrada em palavras e obras, mas ela se origina no coração. Por exemplo, o Senhor diz, por intermédio do profeta Isaías, o Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim com a sua boca, com seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim. A honra, ela precisa ser expressa, mas ela se origina no coração. Jesus diz: tem gente me honrando com o lábio. O Senhor diz: tem gente me honrando com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então você tem um cenário, um exemplo de que pessoas receberam, poderia ter recebido muito mais,
mas receberam ou uma recompensa parcial ou nenhuma recompensa, porque trataram ele como comum, ordinário. Não trataram com reverência, com respeito. E é curioso que você vai ver, por exemplo, um outro episódio, um outro momento, em Mateus capítulo 8, a partir do verso 5, um centurião chega até Jesus e diz: meu servo está em casa, paralítico, sofrendo horrivelmente. Quem chegou até Jesus e disse? Diga comigo, um centurião. Se você for estudar lá, você vai ver que era uma autoridade romana, uma das maiores do primeiro século. Ele chega até Jesus: meu criado está em casa, paralítico, sofrendo horrivelmente. O Senhor Jesus diz: eu irei curá-lo. Ele diz: Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa. Apenas manda uma palavra e meu criado vai ser curado. Pois também sou homem sujeito às autoridades. Tenho soldado as minhas ordens. Eu digo a este vai, ele vai. Eu digo a outro vem, ele vem. Eu digo a um faz isso e ele faz. Jesus olha para aquilo e se admira e diz: nem em Israel eu achei uma fé como essa. Vamos lá, pessoal. É o conquistador falando com o conquistado. É uma autoridade romana, uma das maiores do primeiro século, falando com um carpinteiro, nascido em Belém da Judéia. Senhor, não sou digno de que entres na minha casa. Jesus diz: nem em Israel eu vi uma fé como a desse camarada. Provavelmente ele ouviu menos escrituras do que muitos judeus que estavam ao redor de Jesus, andando com ele para lá e para cá. O seu povo veio para o que era seu e os seus não o receberam. Trataram ele como comum, ordinário. Sabe o que Jesus diz? Muitos virão do Oriente e do Ocidente, tomarão a mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Os filhos do reino serão lançados nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. O que Jesus está dizendo? Tem muito camarada como esse romano aqui que vai se assentar no reino dos céus, à mesa com os patriarcas, e os próprios filhos do reino serão lançados nas trevas. Por quê? Partindo das autoridades, é só ler cuidadosamente os evangelhos, partindo das autoridades judaicas, o sinédrio judaico, não lhe deram honra, pelo contrário, entregaram ele nas mãos dos romanos para serem crucificados. O centurião romano, Jesus diz: pode ir embora que seu criado está curado, vai ser feito como você está crendo. E então ele recebe uma recompensa completa. A mulher cananeia, no capítulo 15 de Mateus, chega até Jesus. Na verdade, ela vem, importunando a turma, os discípulos. Os discípulos disseram: despede essa mulher, já vem atrás de nós há um bom tempo já. Senhor, minha filha está sofrendo. Jesus diz: não é bom tomar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Imagina se fosse na nossa cultura aqui no Ocidente. Me chamou de cachorra? Deixa eu te dar a referência certa, para depois não... Mateus 15, dos versos 21 a 28. Me chamou de cachorra. Peraí, que negócio é esse? Vou te processar. Quem está comigo? Sabe o que essa mulher diz? Ela era cananeia, que vinha dos lados de Tiro e Sidom. Ela diz: Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos ricos. Jesus diz: ó mulher, grande é a tua fé, vai ser feito contigo conforme você crê. E a filha daquela mulher ficou completamente curada. Houve honra. Amém, irmãos? Em Marcos capítulo 14, os versos 3 até o verso 9, Marcos capítulo 14, uma mulher, 14, deixa eu abrir aqui, verso 3 diz que ele estava em Betânia reclinado à mesa, na casa de Simão leproso, e uma mulher veio com um vaso de alabastro, com um perfume preciosíssimo de nardo puro. Ela quebra o perfume, derrama o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Verso 4 diz: indignaram-se entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres, e murmuravam contra ela. Sabe que
Tem muita coisa que acontece dentro da igreja. Eu estava agora no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha, na cidade chamada Bento Gonçalves, e o pastor Rafael colocou um telão de LED lá na igreja. E ele estava tão animado, tão empolgado, e no evento era sábado à noite, no domingo pela manhã, e ele, sabe quando o pastor está feliz, entusiasmado, empolgado com aquele telão de LED, aquele negócio maravilhoso. Eu falei sobre esse texto na noite, né? E no final da reunião, uma irmã chegou para ele e falou assim: pastor, eu quero te pedir perdão, porque quando o Senhor falou do telão de LED, eu pensei, para que isso? Tem necessidade de colocar um telão de LED na igreja? Esse dinheiro poderia fazer tanta coisa com ele. Aconteceu lá. Para que esse desperdício? Poderia pegar esse dinheiro e dar aos pobres. Jesus diz: os pobres vocês terão sempre com vocês, mas a mim nem sempre vocês me terão. Ela praticou uma boa ação comigo, antecipou-se a me ungir para a sepultura, para a minha sepultura. Jesus diz: onde o evangelho for pregado, vai ser contado o que essa mulher fez. Onde o evangelho for pregado. Nós estamos aqui 2000 anos depois falando do que essa mulher fez. Por quê? Porque há um princípio, 1 Samuel 2,30, o Senhor diz: quem me honra, eu vou honrar, mas quem me desonra, eu vou tratar com desprezo. 300 denários, de manhã a gente fez uma conta aqui, se você pega um salário mínimo, 300 denários era o salário de um ano de trabalho. Irmãos, estamos falando de um ano de trabalho. Por que um ano? Porque o calendário judeu tinha 30 dias. Você pega um denário que era o salário de um dia de trabalho. 300, um ano. Coloca por baixo, porque o texto diz que ele poderia ser vendido por mais de 300 denários. Então 300 é o valor para começar. Poderia ser vendido por mais de 300 denários. Ela pega aquele perfume, derrama sobre a cabeça. Olha a honra, irmãos. Um perfume que custou um ano. Traduzindo nos nossos termos hoje, seria perto de 15 mil reais. Às vezes o pessoal paga 300 num perfume e acha caro demais. 400, acha caro. Imagina um perfume que custa perto de 15 mil reais. Você chegar com esse perfume e derramar na cabeça de um homem de Deus. Jesus foi o que menos se importou. E essa mulher então recebe recompensa, porque eu não sei você, mas eu ficaria feliz de meu nome estar sendo lembrado, ou o que eu fiz está sendo lembrado 2000 anos depois, porque nem o nome dela é mencionado aqui, né? O texto diz que é uma mulher. Agora, quem está me entendendo nessa noite? Pessoas que receberam recompensa completa, nenhuma recompensa ou recompensa parcial, intimamente relacionado, intimamente ligado à honra. 1 Samuel 2,30, 1 Samuel 2,30, vou ler na NVI, o texto diz: portanto o Senhor, Deus de Israel, declara: prometi à sua família e à linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre, mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa, honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Irmãos, olha como é forte essa declaração do próprio Deus. Aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. A Revista Atualizada traduziu como desmerecidos. E a palavra desmerecido, ela significa ser desprezível, ser insignificante, a palavra hebraica. Ser frívolo, ser muito pouco estimado, tornar desprezível, tratar com desdém. Agora vamos ler o será desmerecido à luz da palavra original. Quem me honra, o Senhor diz, aqueles que me honram, eu vou honrar. Mas aqueles que me desprezam serão desprezíveis, insignificantes, serão pouco estimados, serão tratados com desdém. E há muitas formas de honrarmos a Deus. O pastor Renato falou sobre honrarmos a Deus com os nossos bens. Não é assim que Provérbios 3,9 diz? Honrar com as primícias, não é isso que nós lemos agora há pouco em Gênesis capítulo 4? Há muitas formas e maneiras de honrarmos a Deus. Mas nessa noite eu quero destacar e levar você para um caminho, como eu fiz pela manhã, onde a Bíblia deixa claro que honramos a Deus quando honramos o Senhor Jesus Cristo. Honramos a Deus quando honramos aqueles a quem o Senhor envia a nós. E se honramos aqueles a quem o Senhor envia, estamos honrando o próprio Deus. E honrar aqueles que o Senhor envia
tem recompensa. Mas vamos ver que não só honrarmos aqueles que o Senhor envia, ou numa linguagem mais bíblica, autoridades espirituais, mas honrarmos também uns aos outros, aquelas pessoas que são iguais a nós, os nossos irmãos, a recompensa. Mas não basta, não para por aí, honrarmos também os que estão abaixo de nós, também tem recompensa. E deixa eu te mostrar isso. Evangelho de João, capítulo 5, verso 23, o texto diz, Evangelho de João, capítulo 5, verso 23, o texto diz, a fim de que todos honrem o Filho, do modo por que honram o próprio Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Está claro ou não está, pessoal? Evangelho de João, capítulo 13, verso 20. Então honramos ao Senhor quando honramos a Jesus Cristo. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é antes de todas as coisas, é nele que tudo subsiste. Ele é o cabeça da igreja, ele é o nosso Senhor. João 13, verso 20 diz, em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então, se honramos, se recebemos aquele que o Senhor envia, estamos honrando o próprio Senhor Jesus Cristo e também estamos honrando ao próprio Pai. Evangelho de Mateus, capítulo 10, vá lá comigo. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versos 40 até o verso 42. O texto diz, quem vos recebe, a mim me recebe. Qual é o contexto, irmãos? Jesus envia os seus discípulos. O capítulo 9 termina com o Senhor falando de uma grande seara e de poucos trabalhadores. Então ele diz, rogai pois ao Senhor da seara, que envie trabalhadores para a seara. E parece que o capítulo 10 já é uma resposta imediata a este clamor por trabalhadores para a seara. Então ele separa os seus discípulos. E ele dá instruções muito específicas a partir do versículo 5. E ele, então, por todo esse capítulo, ele vai falar de perseguições, ele vai falar de estímulos, ele vai falar das dificuldades que enfrentariam, mas ele termina falando o capítulo de recompensas. Então esse é o contexto. Jesus diz, se recebe a vocês, a mim me recebe. Se você ler um pouco antes, ele vai chegar a ponto de dizer que se vocês entrarem numa casa, e se aquela casa for digna, vai vir sobre ela a paz. Se ela não for, vai tornar para vocês a paz. Se alguém ouvir as vossas palavras, se alguém receber vocês e ouvir as vossas palavras, a paz vai estar sobre aquela casa. Se não ouvir, não receber as palavras pregadas através de vocês, ele diz, não leva nem a poeira, sacode até a poeira do pé, não leva nem a poeira do pé, ele diz, no dia do juízo, vai haver menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para com aquela cidade. Então ele diz, verso 40, quem vos recebe, a mim me recebe. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, diga comigo, profeta. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, vai receber recompensa e galardão de profeta. Quem recebe um justo, diga justo. Quem recebe um justo no caráter de justo, vai receber galardão de justo. Quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão, a sua recompensa. Então tem recompensa por honrar profeta, justo e pequenino. Se der ainda que seja um copo de água fria a um pequenino, Jesus diz, não vai perder a recompensa, não vai perder o galardão. Agora percebe a estrutura que ele estabeleceu, profeta, justo e pequenino. Quando ele está falando de profeta, você precisa entender que ele está usando termos do Antigo Testamento, termos e linguagem do Antigo Testamento. É só você ler um pouquinho de Antigo Testamento e você vai ver quem eram os profetas e o que os profetas representavam para a nação. E como eles eram portadores da notícia, das boas novas, da pregação, da mensagem divina para o povo. Hebreus capítulo 1, verso 1 diz que Deus falou muitas vezes aos pais pelos profetas. O homem morto espiritualmente não é habitado pelo Espírito Santo, o profeta é a espécie de porta-voz de Deus para o povo. A mensagem divina é compartilhada ao povo por intermédio do profeta. Então tem um contexto específico onde essas palavras foram ditas. Então quando Jesus está dizendo, quem recebe um profeta, o que isso significa? A autoridade espiritual daquela aliança. Quem recebe a autoridade espiritual daquela aliança, vai receber galardão, recompensa do que o próprio profeta vai receber. Se você traz isso para a nova aliança, vamos lá,
Ele, esse Jesus, que disse, recebe a mim, recebe aquele que me enviou, recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. Esse Jesus, quando subiu aos céus, concedeu dons aos homens. Ele estabeleceu, lembra de Efésios 4:11, ele estabeleceu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Deus tem e continua tendo seus ministros na nova aliança. Ministros que ele concedeu, que ele chamou, que ele ungiu, que a graça está sobre ele, segundo a proporção do próprio dom, para equipar os santos, para que os santos desempenhem seu serviço, para que os santos amadureçam, cheguem à plenitude da estatura do próprio Cristo, para que a gente não seja mais como meninos agitados, levados, jogados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Não, ele estabeleceu dons. E se nós fôssemos ler Mateus 10:40, na ótica da nova aliança, nós poderíamos ler: quem recebe um apóstolo, um profeta, um evangelista, um pastor, um mestre, no caráter do que o Senhor concedeu, chamou, ungiu, derramou graça sobre ele, tem galardão, tem recompensa. Quem recebe um justo, e como eu disse, ele está falando do seu próximo, do irmão, alguém igual a você, do seu par, tem galardão. Quem recebe, ou quem der, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, diga comigo, pequenino. E pequenino aqui não é só pequenino de idade, mas também de posição ou influência. A palavra grega significa, e também pode ser traduzida dessa forma. Então, honrarmos autoridades espirituais tem recompensa e galardão. Honrarmos os nossos irmãos tem recompensa e galardão. Mas honrarmos também aqueles que estão sob a nossa autoridade também tem recompensa e galardão. Eu quero passar alguns minutos falando com você a respeito de honra nesses 3 níveis. Honrar autoridades espirituais, honrar os nossos irmãos, honrar os pequeninos. Eu sei que muito mais poderia ser dito. A Bíblia fala sobre honrarmos pai e mãe, é o primeiro mandamento com promessa. A Bíblia fala de autoridades sociais, chefes, empregadores, e a honra que nós temos que dar a essas pessoas. Por exemplo, 1 Timóteo 6, 1 e 2 diz que todos os servos que estão debaixo de julgo considerem dignos de toda a honra ao próprio Senhor. A Bíblia manda e nos ordena e nos instrui a honrarmos os patrões, os chefes, não enforcá-lo, não é desejar acabar com ele, é honrá-lo, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. A forma como eu e você nos comportamos no serviço pode honrar ou não a palavra e a doutrina, a palavra e o Senhor. A doutrina é blasfemada quando não damos bom testemunho. Sabia que nós somos pagos? Não vou dizer a gente porque eu não me encaixo nisso, porque eu estou num contexto onde eu tenho que pregar. Mas você sabia que você não é pago para pregar? Você é pago para trabalhar. Pregar com a vida. Alô? Prega com a vida. Não adianta as palavras serem santas e o comportamento como um demônio. Não há compatibilidade. Deu 10:05, a mala está pronta já, está tudo pronto para ir embora. Só faz o que precisa fazer. Não, anda outra milha. Faça um pouco mais do que é requerido, trabalhe com honra, faça com esmero, dedicação. O Senhor está dizendo: honrem, devem ser dignos de toda a honra ao próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Mas isso é tema para outro dia, não vou falar de honra a autoridades sociais, tá bom? Eu quero falar de, como eu disse, 3 específicas: espiritual, os irmãos e os pequeninos. Romanos 13, dos versos 5 a 7, Paulo diz: é necessário, Romanos 13, dos versos 5 a 7, é necessário que lhes estejais sujeitos, ele está falando das autoridades, não somente por causa de temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Pagai a todos o que é devido, a quem honra, honra. Vamos lá, o que é honra? Honra é reverenciar, é respeitar, é tratar com referência e submissão e realizar obras relativas a isso. Amém, pessoal? E como eu disse, nós vamos falar de 3 áreas específicas
e eu quero adiantar e correr com você. Hebreus capítulo 13, verso 17. Hebreus capítulo 13, verso 17. O texto diz: obedecei a vossos guias, Hebreus 13, 17. Obedecei a vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam pela vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Quantos sabem que dentro da igreja há um ponto de autoridade, uma ordem, uma hierarquia? Dentro da igreja local, nós temos uma hierarquia que precisa ser observada e respeitada. Quem é o cabeça da igreja local? O pastor. Amém? Depois do pastor, nós temos os pastores diários, no nosso caso, na forma de governo, como nós temos trabalhado aqui. Depois, os líderes de departamento. E a Bíblia orienta a obedecermos aos nossos guias e sermos submissos para com eles. Lembrem-se que ao honrarmos um líder, estamos honrando o próprio Jesus, estamos honrando o próprio Deus. Não podemos dizer que honramos a Deus se não há respeito, se não há honra, se não há reverência pela autoridade na igreja. Não, eu honro a Deus, mas a autoridade não. Não, pelo contrário. Paulo está dizendo que nós devemos pagar a todos o que é devido. A quem honra, honra. Infelizmente, muitos mostram desonra, mascarando com uma aparência de cooperadores. Falam como se concordassem, mas carregam desonra dentro de si. E ela se manifesta de forma sutis. Eu dei um exemplo pela manhã, foi muito animador o exemplo que eu dei. O pastor faz uma convocação, nosso pastor Anderson deve estar nos assistindo lá, está de férias. Quanto sabe que o pastor também precisa tirar férias? Deve estar nos assistindo, seja lá onde ele estiver. O pastor Anderson faz uma convocação, culto de quinta-feira, tem sido bênção, convocando a igreja. Que luta. Que luta, irmãos. Não aparece ninguém. Eu fico imaginando se o pastor antes dissesse assim: eu vou dar um pix de R$500 para quem bater as 4 quintas-feiras do mês de agosto. Se vier nas 4 quintas do mês de agosto, tem pix de R$500 caindo na conta no final do mês. Eu acho que não ia caber gente aqui não. Agora, vamos lá. Eu estou fazendo por quê? Porque o Senhor disse para eu ser submisso e honrar a autoridade espiritual? Ou eu estou fazendo porque rolou dinheiro e dinheiro está envolvido no negócio? É só uma suspeita. Se eu estou fazendo, ou se a minha disposição de fazer mudou porque envolveu dinheiro, pode ser que o Senhor do meu coração não seja o Senhor que diz que eu tenho que ser submisso às autoridades, mas o dinheiro. E você lembra que Jesus chamou o dinheiro de Deus, que concorre com o senhorio do próprio Senhor no coração do homem. Eu falei isso pela manhã, eu fui a Angola 2 vezes. E pensa num povo maravilhoso, que ama o Senhor, fervoroso, intenso. Eu dei aula agora, recentemente, no Rema, e às vezes você olhava, entenda o que eu estou dizendo, eu não estou advogando em causa própria não. Eu estou falando de um princípio, que eu também ao sentar eu preciso praticá-lo. Você está me entendendo? Dando aula agora no Rema, escatologia. Tinha gente que você olhava, estava esparramada assim na cadeira. Ó. Tratando como comum. Você não precisa de mim, você precisa da palavra. E como eu disse, às vezes Deus vai te alcançar e vai me alcançar com a embalagem que a gente não quer. Eu fui a Angola, imagina uma turma de 293 alunos, você olha assim, você perde de vista. Irmão, você não faz ideia da forma ávida, o entusiasmo, a alegria, o fervor com que eles recebem a palavra. Tinha um irmão numa das aulas, ele pegava aqui o caderno dele e o módulo, a gente falava as coisas e colocava assim no rosto, balançava a cabeça. Teve um dia que ele não se aguentou, ele jogou, foi pro alto, o caderno, módulo, caneta, voou tudo.
Aí sobe o pastor Anderson, a gente trata como comum, ordinário. Procura saber, quem vai pregar hoje? Fulano de tal vai pregar. Ah, eu não vou não, porque sabe como é que é, né? Eu fui num culto lá que, Lázaro, começava às 6h30 o culto. Da manhã, não é da noite não. 6h30 da manhã. Eu imaginei, será que vai ter alguém 6h30 da manhã na igreja? Eu cheguei lá 6h30 da manhã, estava lotado de gente. Lotado. E o povo cantando numa alegria, num fervor. Pensa num fogaréu, que lugar bom de pregar. Uau! Reverência, honra. Estávamos, na segunda vez que, não, na primeira vez que fui, eu não fui na Baluarte, né, eu fui para ensinar no Rema, mas acabou que estava lá na ocasião, o Marcos, o Jones, e tinha alguns convidados com ele, e nós estávamos andando em um bairro onde tem lá o projeto do Baluarte, a escola. Nós estávamos andando, eu, Jones, o Marcos, aquela cantora Lu Melpídio, o pai dela, e tinha um outro rapaz também da turma lá que estava com o Marcos Freire, conhecendo a escola, conhecendo o projeto. E lá eles têm uma farinha branca chamada fungi, que em um cenário, irmãos, de miséria, é aquilo que os mantém vivos. E nós passamos em determinado lugar, tinha uma barraquinha e uma mulher vendendo fungi por alguns centavos de kwanza. Kwanza é a moeda local. Ela olhou, a Lu Melpídio chegou, perguntou o nome dela, conversou um pouquinho com ela, ela chegou e pegou aquele fungi e deu para ela, de presente. Ela olhou para o Marcos assim, tipo assim, o que eu faço? Eu não posso aceitar isso. O Marcos diz, aceita, porque aqui eles honram os homens e mulheres de Deus, porque eles dizem assim, é aquele a quem Deus usa. Eu estou te honrando porque você é a pessoa a quem Deus usa, que veio como instrumento de Deus. Eu fui em uma das igrejas, não sei se vai rolar colocar aí a foto. Eu fui em uma das igrejas, essa não começava às 6h30 da manhã o culto, começava um pouquinho mais tarde, mas terminava tarde também, começava 9 da manhã e ia até 2 horas da tarde. Estou bem no culto, esperando minha hora de pregar. E eu estou vendo o pessoal toda hora chegando na frente, colocando o que você está vendo aí, água, fruta. A missionária, a Ivana, me cutucou e falou assim, ô Tiago, você sabia que aquelas ofertas ali é para você? Eu disse, não estou acreditando, não, sério? É para você, sabia? Nós temos que fazer o melhor para o homem de Deus, porque o homem de Deus, o Senhor é aquele a quem Deus usa. A gente encheu um carro, isso aí é só parte, depois chegou mais. Nós enchemos um carro de ofertas. E se você não aceitar, é desonra, é desrespeito. Eu mencionei pela manhã algumas histórias. Fui agora recentemente, ano passado, tive a oportunidade de pregar na Conferência de Ministros do Nordeste. Pregar na Conferência do Nordeste me abriu uma porta para pregar no Seminário de Verão em janeiro. Vamos pregar no Seminário de Verão em janeiro, com o Luciano Subirá sentado na minha frente. Quem conhece de perto sabe da reverência, do respeito, como eu sou abençoado por aquele homem. Tive a oportunidade de sentar com ele, de pregar com ele sentado na minha frente. Vai que fala alguma besteira, né? Já pensou? Com ele sentado na minha frente. E não só isso. Terminou, tive uma oportunidade, num dia específico, nós estávamos no mesmo hotel, a gente foi para a academia juntos. Conversando aqui dali, ele falou do livro que ia lançar sobre jejum. E disse que o Drummond era a pessoa que fazia para ele as revisões, dava pitaco, lia os livros antes de serem publicados. Ele disse, ele falou com essas palavras, Drummond partiu para o Senhor, então você podia fazer isso por mim? Aí ele me mandou o manuscrito desse livro que agora lançou recentemente, sobre o jejum. Me mandou o manuscrito, para eu, o menor de todos os santos, dá pitaco. Irmão, o Senhor honra aqueles que o honram. E uma das formas de honrarmos a Deus é honrando os homens de Deus, é honrando as autoridades espirituais.
Não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes, não. E eu já vi esse princípio sendo praticado, não é só por mim, não. Já vi Renato Carina praticando, já vi Marcelo Barros Leite praticando, já vi muitas outras pessoas praticando. Chegar de eventos como esse e tirar alguns peixes, se é que você me entende o que eu estou dizendo. Alguns peixes, e chegar para o pastor Marcelo, pastor, para o senhor. E eu chamei de senhor, até hoje, não chamei de você não, é senhor. Para o Senhor, porque se não fosse pelo Senhor, essas portas não estariam abertas. Lá atrás investiu, acreditou, deu oportunidade. O Senhor honra aqueles que o honram. E uma das formas de honrarmos a Deus é honrando as autoridades espirituais, é honrando as nossas autoridades. Sabe, meus irmãos, pega um dia desse aí, leva o pastor antes para almoçar. Compra um presente para ele. Não é bajulação. Amém? É um princípio estabelecido na palavra. Quem está comigo? Estava agora ensinando escatologia, e aí uma irmã chegou e disse para mim assim: Tiago, queria saber, né, você às vezes fala de contexto daqui, dali, de onde você tira essas coisas? Tem comentários e aquilo outro. E tinha um comentário que já estava na minha lista de desejos. Será que eu sou o único que faz isso? Faço aquela lista lá, livros para comprar. Aí vou lá, coloco é assim também, Arley? Coloco na lista lá de livros para comprar. E aí estava lá, comentário histórico-cultural do Novo Testamento. Estava lá na minha lista de desejos. E aí, conversando, falei para ela, mencionei esse comentário. Irmãos, 2 dias depois, a irmã chegou, um presente para você. Aí eu abri o que era o comentário. Aí disse assim: você abençoa tanto a vida da gente. Isso é o mínimo que a gente pode fazer. A recompensa. Se recebemos um profeta no caráter de profeta, uma autoridade espiritual, nós vamos ser galardoados. Quem está comigo nessa noite? Amém, irmãos? Eu também mencionei isso pela manhã. Eu nunca deixo de honrar os membros da nossa diretoria. Se você sabe, acompanha lá o Perilo, joga tênis, o Thiago Borba, o Renato joga beach tênis. Irmãos, todas as vezes que nós nos encontramos, seja nas conferências, eu não deixo de pagar nada. Aqui não, perto de mim não. Perto de mim não vai pagar não, deixa a gente dividir isso aí, a gente divide isso. Não, perto de mim não vai não. Amém. Irmão, estou inspirando você nessa noite. A Bíblia diz em 1 Timóteo 5,17. 1 Timóteo 5,17. Os presbíteros que fazem bem o seu trabalho, estou lendo na NVT. Os presbíteros que fazem bem o seu trabalho devem receber honra dobrada. A revista atualizada diz: são merecedores de dobrados honorários. Especialmente os que se afadigam ou que trabalham, se dedicam arduamente na pregação e no ensino. Pois a Escritura diz: não amordaçem o boi para impedir que ele coma enquanto debulha o trigo. Aqueles que trabalham merecem o seu salário. Paulo está dizendo que os presbíteros que presidem bem, as autoridades espirituais, aqueles que se afadigam na palavra e no ensino, são merecedores de dobrados honorários. Irmãos, uma igreja que não cuida de seus líderes, uma igreja que não cuida da sua liderança, dos seus guias espirituais, ela não prospera. É um princípio estabelecido na palavra. Em 1 Coríntios 9:11, Paulo diz assim aos crentes em Coríntios: se eu semeei coisas espirituais, vai ser muito colher de vocês bens materiais? Ele diz: se outros participam desse direito sobre vocês, vocês acham que nós não temos, em muito maior medida, esse direito? Ele diz: contudo, nós suportamos tudo para não criar qualquer obstáculo ao Evangelho. Vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? Porque quem disse, o Senhor disse, que quem prega o Evangelho, o Senhor ordenou, quem prega o Evangelho, deve viver do Evangelho. Olha o padrão estabelecido na nova aliança. Tem como fundamento o que acontecia na antiga aliança. Quando ele diz, 1 Coríntios 9:13, vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? Do que ele está falando? Ele está falando de números. O que acontecia em números? Os levitas, uma das 12 tribos, eram responsáveis por todo o serviço do tabernáculo. Eram os ministros daquela aliança. Eles não tinham herança. A Bíblia diz que a herança deles era os dízimos das tribos.
as tribos deveriam dar os dízimos em oferta ao Senhor. Os dízimos das outras tribos em oferta ao Senhor, dado aos levitas, era para o sustento deles. Os levitas deveriam pegar os dízimos dos dízimos e dar em oferta também ao Senhor. Paulo diz, vocês não sabem? Por que eu e você dizimamos e ofertamos? Porque o Deus, o Senhor, ordenou, quem prega o Evangelho tem que viver do Evangelho. Agora, se somos infiéis, comprometemos o cumprimento dessa ordenança divina. Então, parte daquilo que fazemos com a nossa fidelidade é para manutenção. E como Paulo diz, merecedores de dobrados honorários, os presbíteros que presidem bem. Eu falei mais cedo, muita gente abusa disso. Está de olho no que as pessoas têm. Você já viu profecia encomendada? É bandido quem faz isso. Não é homem de Deus, não. Quem faz isso é bandido. É moleque, é menino. Vasculha um pouquinho da vida da pessoa na rede social, porque a rede social mostra muito da vida das pessoas. Vasculha um pouquinho, chega em nome de uma palavra ungida. Um irmão falou comigo. Essa é a estratégia que nós usamos. Nós vasculhamos a vida da pessoa pela rede social e depois chegamos com a palavra, o Senhor, assim diz o Senhor. O cara falou comigo, não estou falando do que eu ouvi, não. Se você vai olhar o apóstolo Paulo e a pureza dele, no que diz respeito a finanças, a bens materiais, a ministrar o povo e não ficar de olho no que o povo tem. Aos presbíteros da igreja de Éfeso, ele diz, Atos 20, dos versos 33 até o verso 35. Está se despedindo desses presbíteros, ele diz, de ninguém eu cobicei nem prata, nem ouro, nem vestes. Eu não estou de olho em vocês, no que vocês têm. Estas mãos me foram úteis, vós bem sabeis que estas mãos me serviram para o que me era necessário. Ele diz, tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados, e recordar das palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar do que receber. Aos coríntios ele diz, eu pela terceira vez vou ter com vocês e não vos serei pesado, porque eu não vou atrás dos bens de vocês, eu procuro a vocês. Olha irmãos, olha isso. Eu não estou atrás dos bens de vocês, estou preocupado e interessado em vocês. E muito mais poderia ser dito. Então, honrarmos lideranças tem recompensa. Quem recebe um profeta no caráter de profeta vai receber galardão, recompensa de profeta. Mas a Bíblia fala de honrarmos os justos, e eu preciso terminar e vamos avançar. Fala com a pessoa que está perto de você, estou com a suspeita de que você vai me honrar nessa noite. Romanos capítulo 12. Chegou a se tremer todo aí, né? Romanos capítulo 12. Os versos 9 e 10. Romanos 12, verso 9 e 10, Paulo diz, o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Irmãos, a honra, ela dá preferência aos outros, porque os valoriza e estima. Faça questão de honrar os seus irmãos, honrar aqueles que são seus parceiros ministeriais, sentar para ouvi-los com diligência, com atenção, não tratando como comum, como ordinário. Amém. Paulo diz que o amor tem que ser sem hipocrisia. Diga comigo, hipocrisia. A palavra hipocrisia, de acordo com o dicionário Webster, significa é o ato de esconder o verdadeiro caráter de alguém, ou suas verdadeiras intenções. E na prática, isso se caracteriza como alguém que externamente honra você com suas palavras, mas no fundo critica, inveja ou até despreza. Na sua ausência, o difama e calunia você. E sabe, irmãos, para darmos a verdadeira honra é preciso fazê-la sem hipocrisia. Não há recompensa no que é falsificado. Eu lembro um casal amigo nosso, eu estava lá no Recife, estávamos lá no início do ano no Recife, e esse casal amigo nosso estava de viagem e de férias passeando. Eu disse para o Will assim, vamos mandar um dinheiro para eles? Ela na hora, prontamente, bora, e mandamos. Não é bom ser surpreendido? Você está lá de férias,
passeando, curtindo, de repente chega uma mensagem para você: ô irmão, como tá aí? Tá curtindo a praia? Tá tudo legal, tudo jóia? Estou mandando uma oferta para você ir. Honrar os irmãos, honrar uns aos outros. Eu falei pela manhã, ganhei em São Paulo pregando um relógio, um Tag Heuer. Um irmão chegou para mim e falou: que relógio bonito, hein? Uau! Não foi na hora, não. Alguns dias depois. Toma, irmão, o relógio é seu. Sério, sério, o relógio é seu. Seja um instrumento de Deus para surpreender alguém. Quem recebe um justo, no caráter de justo, vai receber galardão de justo. Quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, Jesus diz, de modo algum vai perder recompensa, de modo algum vai receber galardão. Para terminar, a palavra pequenino, a palavra grega mikros, significa pequeno, pouco, de estatura, de comprimento, e também significa de posição ou de influência. Então honramos lideranças espirituais. Eu sei que muitas vezes, ao honrarmos uma liderança espiritual, há uma disposição maior em fazê-lo. Honrarmos os irmãos, mas e honrarmos aqueles que estão abaixo de nós? Jesus disse que tem recompensa também por honrarmos a estes. A Suelen, não é o Guto que conta, mas a Suelen conta que o Guto às vezes pega os coletores do dia a dia, né, de lixo, essas coisas. O Guto chega passando na rua, às vezes fica preso assim atrás do caminhão. O Guto pergunta: tem quantos aí? Ah, tem 4 aqui. Ele vai lá e tira R$200. Toma, divide aí para os 4. É inspirador, irmão. Isso é inspirador. Tem gente que mal abre a porta de casa para dar um copo de água. 1 Coríntios 12, versos 22 e 23, Paulo diz: pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que em nós parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, estes nós revestimos de especial honra. Sabe aquele membro do corpo? Eu disse pela manhã, como nós tratamos, como você trata o pessoal que está lá na igreja de crianças agora curtindo, cuidando de seus filhos, enquanto você está aqui sendo alimentado. Como nós tratamos o pessoal daqui do estacionamento, que ajuda, chega lá, ajuda você, em muitos casos às vezes fica inseguro de manobrar o carro, eles servindo a nós, vai lá e manobra o carro. Como nós tratamos essas pessoas? Paulo diz, nós damos maior honra ainda a esses membros do corpo que não parecem ser decorosos. Nós revestimos eles de especial honra, para que não haja divisão no corpo. T.D. Jakes disse, você percebe o caráter de alguém na forma como ele trata as pessoas que ele julga não precisar. Não é forte demais? Você percebe o caráter de alguém na forma como ele trata as pessoas que ele julga não precisar. Fica de pé comigo. Vou terminar com 1 Pedro 2,17. 1 Pedro 2,17, Pedro diz, tratai quantos com honra? Todos. 1 Pedro 2,17, tratai todos com honra. Amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Pastor Marcelo Barros fala disso muito melhor do que eu. E antes de começar aqui, ele compartilhou uma frase maravilhosa de Carlos Júnior, que diz, honrar buscando algo em troca é bajulação. A honra deseja ser a recompensa de alguém. Uau! A honra deseja ser a recompensa de alguém. Irmão, não sei o que essa palavra está provocando dentro de você. Não sei o que ela está fazendo dentro de você nessa noite. Eu não sei de que forma você vai responder a tudo isso que você ouviu, mas eu quero te incentivar. Quero te estimular. Talvez se sentir à vontade de fazer isso ainda hoje. Honre alguém. Mas ela é aquela genuína. Não é honra com os lábios, mas o coração está distante disso. Uma honra genuína que vem do coração. Eu falei isso pela manhã.
Eu quero reiterar isso. Eu tenho certeza, irmãos, que essa é uma mensagem que ela vai continuar ecoando nos nossos corações. Sabe, não é aquela mensagem que ouviu aqui e esqueceu, não. Vai chegar amanhã no trabalho, sua atitude vai ser diferente com o seu patrão, com o líder daquele setor. Vai chegar durante essa semana e sua atitude vai ser diferente com o seu pai, com a sua mãe. Durante a semana a atitude vai ser diferente com o irmão, com o pequenino. As pessoas, elas não são objetos que nós as usamos para chegar onde queremos chegar e depois nós as descartamos. As pessoas têm interesses, têm vontade, têm sonhos, têm desejos, são seres humanos, não são máquinas para serem descartadas. E uma grande virtude, uma das grandes virtudes de um verdadeiro líder é que ele usa coisas para promover e elevar pessoas, para levantar pessoas, para influenciar pessoas. Não é isso que o nosso presidente Guto diz, nós não estamos usando as pessoas para fazer um grande ministério, nós estamos usando um ministério para levantar e erguer, para fazer grandes pessoas, grandes homens e mulheres de Deus. Isso vai ser uma cultura no nosso meio. Lá fora no mundo é uma selva, que um quer devorar o outro, mas no nosso meio não. No nosso meio vamos cultivar essa cultura de honra, de valorizar, de reconhecer, de estimar o outro, de não tratar como comum, não tratar como ordinário. Sabe, irmãos, as pessoas que mais me abençoam são aquelas pessoas que você talvez nem sabe quem elas são, mas essas pessoas chegam muitas vezes. Eu estava orando por você, eu sonhei com você, Deus me deu um sonho. Uma irmã chegou lá em Nova Granada, uma irmã chegou para mim e disse: eu sonhei com você, e eu fiquei apavorada, desesperada. E o sonho era pesado. Eu disse: irmão, obrigado, porque é Deus mostrando algo para a gente aumentar a vigilância. Essa pessoa que está perto de você e ela carrega tesouros preciosos da parte do Senhor, dons preciosos da parte do Senhor na vida dela. Vamos orar? Pai, te agradecemos por sua palavra, lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. Nós recebemos com mansidão essa palavra que em nós está sendo implantada. Ela é poderosa para salvar a nossa alma, salvar a nossa vida. Seremos praticantes dessa palavra e não somente ouvintes, porque sabemos que ao nos tornarmos operosos praticantes, seremos bem-aventurados no que nós realizarmos. Operosos praticantes, seremos bem-aventurados no que nós realizarmos. Em nome de Jesus. Eu oro e eu creio numa semana onde teremos oportunidades e mais oportunidades de praticarmos esse princípio, de sermos uma resposta, de sermos o galardão, a recompensa e a honra de alguém, de sermos instrumentos do Senhor para alcançarmos alguém. Uma mentalidade doadora, mais bem-aventurado é dar do que receber. Uma mentalidade doadora estabelecida em nós, em resposta a essa palavra, em resposta àquilo que o Senhor nos compartilhou, nos ensinou nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Mais algum aviso? Tem alguma coisa? Eu creio que sua semana vai ser poderosa, cheia de oportunidades de demonstrar honra, gratidão, reverência. Se há alguém nessa noite que você deseja fazer isso, faça isso nessa noite, em nome de Jesus. Sejam abençoados na prática da palavra.